tem algumas coisas que a gente fala contra a igreja, que não é porque a gente não gosta da igreja, mas é porque a gente precisa de fazer uma anamnese bem apurada de tudo aquilo que aconteceu. Algumas coisas são positivas, outras são negativas. Então, já vou me defendendo aqui, na medida em que eu vou falando algumas coisas que possam ferir a igreja, mesmo porque eu pertenço a uma ordem religiosa da Igreja Católica. Pois bem, o que me pediram para falar aqui é o envolvimento da igreja nos movimentos sociais e até a questão das SEDES, da Pastoral da Terra, da Teologia da Libertação, e eu vou colocar como exemplo, professor, uma experiência que nós temos aqui na Unidade São Gabriel, que se chama Programa Beira-Rio, que para a gente é fundamental. Primeiro é o seguinte: a igreja desde o princípio, eu falo, a igreja desde o princípio, a história da igreja, do desenvolvimento da igreja, do nascimento da igreja, ela sempre teve uma preocupação prioritária às pessoas mais necessitadas. Se a gente for fazer uma leitura assim, muito tosca da Bíblia, nós já vamos vendo a ação da igreja. E se a gente for ver alguns livros sobre a história da igreja, nós vamos vendo também a manifestação da igreja e o apoio da igreja frente aos mais necessitados. Evidentemente, isso foi, em alguns momentos, mais comprometidos, outros menos. O movimento da história é dessa forma mesmo. Alguns momentos a igreja de um lado, outros do outro, mas sempre a igreja tentando voltar, como agora, com o pontificado de Francisco, sempre tentando voltar à sua origem. Isso quer dizer, sempre um olhar para os mais necessitados, fazendo com que a igreja ela seja não servida, mas como servidora. Pois bem, então todo esse desenvolvimento da história da igreja, hoje em dia nós nos esbarramos em algumas questões que são importantes a gente verificar e que nascem justamente de um momento da igreja do Brasil, e aí eu agora já vou passando para o Brasil, de um momento na igreja do Brasil que foi um momento muito marcante. Qual é esse momento? É o momento em que nós tivemos as comunidades eclesiais de base. Para algumas pessoas isso aí é um horror falar a respeito das comunidades de base. Por quê? Porque as comunidades de base, elas nasceram das pequenas comunidades, às vezes rurais, mas na igreja do Brasil, nas paróquias, nos bairros mais distantes, a ação das comunidades de base foi uma ação muito eficaz, na medida em que se formava agentes de comunidade para pensar e para encaminhar problemas da comunidade. Então, isso quer dizer, são organizações da igreja que se pensava na questão social. Ora, essas questões, isso se torna fundamental, porque o que hoje em dia, eu falo hoje em dia, dia de hoje, nós temos uma falta muito grande. Nós não temos, no atual momento, uma movimentação, fora a Pastoral da Terra, uma movimentação de igreja que atinja justamente todas as comunidades. No período da comunidade eclesial de base, não. Nós tínhamos pessoas em todas as comunidades. E eram vários grupos. Por exemplo, eu vim de movimento de comunidade eclesial de base. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos reuniões de organização de todos os grupos
por exemplo, do grupo paroquial. Então, uma vez por semana, todos os líderes se encontravam para preparar o material de reflexão, né, dos vários grupos existentes na paróquia. Isso dava mais ou menos, cada comunidade, uns 8 a 10 grupos, né, de mais ou menos aí 10 a 15 pessoas que se reuniam todas as semanas. Ora, a nossa paróquia, eu lembro muito bem, que é a paróquia São José Operário do Aranguês, nós tínhamos, na época, 19 comunidades, que era toda essa área aqui, que engloba justamente o São Gabriel. 19 comunidades, com mais ou menos 10 grupos se reunindo toda semana, de mais ou menos 15 pessoas cada grupo. Então nós temos uma articulação que era realmente uma articulação muito pesada, pesada no sentido de muitas pessoas envolvidas, refletindo a Bíblia, evidentemente, mas refletindo a Bíblia e o movimento social, a Bíblia e a associação de moradores, a Bíblia e as necessidades do bairro, a Bíblia e o transporte público, a Bíblia e a questão de uma fábrica que poluía aqui a região, que antigamente, não sei se as pessoas tinham conhecimento, que era a Petrolub, né, que tinha uma poluição terrível aqui. Então, vejam bem, isso quer dizer que essa reflexão, essa articulação, né, de movimentos sociais e de fé, isso se tornava efetivo na vida das pessoas. Então, o católico, naquele momento, ele não tinha muito espaço fora dessa articulação. Agora, como nós estávamos falando antes aqui, mas não era uma movimentação política partidária e de desafio ao outro, pelo desafio, para pegar espaço partidário, mas era de negociação, era de conscientização, era de perceber, de criar na pessoa, na população, a necessidade de se preocupar com o bem comum. Ora, é até um outro elemento que eu vou deixar à parte, mas que é fundamental a gente discutir, que é o que é o bem comum hoje em dia, porque parece que nós esquecemos dessa briga, né? dessa necessidade de se discutir a questão do bem comum, e ficamos muito voltados para nós mesmos e defendendo as nossas necessidades individuais. Ora, então isso quer dizer, a contribuição da comunidade eclesial de base, ela foi se desfazendo, né, na medida em que também a igreja, e por isso que eu pedi desculpa já no início, também a igreja, ela foi modificando o seu foco. A teologia da libertação já não era mais, né? Muitas vezes as pessoas têm até muito medo da teologia da libertação, e era justamente uma reflexão teológica, uma reflexão bíblica a partir das lutas sociais, e que na América Latina nós tivemos um avanço muito grande, e que nós tivemos várias pessoas, vários teólogos, ainda temos no Brasil vários teólogos que refletem ainda a partir do método da teologia da libertação. Mas a teologia da libertação, ela deu uma contribuição muito grande às comunidades eclesiais de base, e que depois foi modificando, e aí a gente não pode fugir da história. Modificando por quê? Nós temos um Papa, que foi João Paulo II, que pressionou, que caçou muitos da teologia da libertação.
E aí a gente não pode esquecer o Bento XVI, né, o Ratzinger, quando ele foi da doutrina da fé, se deparou com a questão do Leonardo Boff, foi o período que o Leonardo Boff foi caçado, e vários outros, né, Gustavo Gutierrez, e várias outras pessoas, o Frei Beto, que na época ele não pôde ser reprimido porque não era padre, né, ele é irmão, então ele se salvou e ainda continua atuante até hoje dentro da igreja, mas o pontificado de João Paulo II fez com que fosse cada vez mais nomeados bispos distantes da teologia da libertação, e fazendo com que as dioceses, na medida em que fossem sendo nomeados novos bispos distantes da teologia da libertação, pudesse voltar justamente aos elementos mais tradicionais. E se a gente for fazer uma leitura do pontificado de João Paulo II, nós vamos vendo que foi um desastre para a igreja, na questão de uma participação, de possibilitar uma participação melhor das comunidades eclesiais. E na Igreja do Brasil isso não foi diferente, não. Nós vamos vendo que nós vamos tendo somente bispos e também padres depois, né, que eram de uma outra linha de pensamento. Isso quer dizer, eram a volta, né, a uma estrutura muito mais rígida e muito mais clerical. E a participação do leigo foi cada vez mais se distanciando. Portanto que hoje, quando nós temos que refletir a respeito do leigo dentro da igreja, nós temos que refletir a partir desse óculos que é o pontificado de João Paulo II. E que depois veio acompanhando, infelizmente teve um grande mérito, né, que foi a renúncia, Bento XVI, mas que também deu toda a continuidade à política de João Paulo II, mesmo porque ele era o braço direito de João Paulo II. Então, só para a gente fechar essa questão das séries e da teologia da libertação, isso quer dizer, como é que nós podemos sustentar o movimento dentro da igreja, sendo que a própria igreja estava fazendo um movimento contra a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Então, nesse sentido, as comunidades de base ela foi se raliando, foi se tornando grupos de reflexão do Evangelho, e não tendo nenhum viés dos problemas sociais. Temos, aí muitos de vocês poderão falar assim, mas na minha paróquia tem uma movimentação diferente. Nós temos experiências isoladas, mas experiências enquanto igreja, enquanto movimentação, por exemplo, da Arquidiocese de Belo Horizonte, encontra aí todas as comunidades eclesiais de base. Nós não temos. Podemos encontrar um grupo ou outro, mas a articulação de paróquias, de regiões, da Arquidiocese, frente à questão da comunidade de base, não. E se também vocês falarem perguntarem a respeito da teologia da libertação, também nós não temos. Então isso quer dizer, nós temos uma igreja que foi muito avançada em um determinado momento, mas por pressão ela foi tendo uma mutação e é o que é hoje, né? Uma igreja que não tem muitas questões sociais para se pensar e se repetir. Talvez lá com a Pastoral da Terra, né, que nós temos um padre ou outro dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte e em outras arquidioceses, mas normalmente não se tem. Agora, vejam bem, não tem frente à igreja, mas a igreja institucional, mas nós temos frente a alguns trabalhos isolados.
Então, aí que eu gostaria de traçar um outro caminho, que é o seguinte, para não estender muito. Aqui, na PUC São Gabriel, nós, quando a PUC São Gabriel ela foi fundada, foi o período em que os dominicanos largaram a sua paróquia, porque já não dava mais para permanecer na paróquia, e assumiram um trabalho no meio estudantil, como era na década, até a década de 60. E a presença dos dominicanos, dos frades dominicanos em Belo Horizonte, de 40, quando chegaram, até a década de 60, foi muito grande, principalmente no meio estudantil. Então, naquela época, eu me lembro muito bem que nós entramos em contato com o Dom Serafim, e Dom Serafim, falamos com o Dom Serafim, olha, nós não queremos mais permanecer na paróquia e tal, queremos voltar para o meio estudantil. Aí o Dom Serafim nos falou assim, olha, pode, porque a PUC São Gabriel está sendo inaugurada, eu gostaria que vocês começassem um trabalho lá. E viemos para cá. E aí assumimos um trabalho, uma presença aqui, e no meio dessa presença foi justamente um embrião da pastoral no meio universitário na PUC Minas. Então, hoje em dia, nós temos em todas as unidades, mas o trabalho mesmo, ele nasceu aqui no São Gabriel. E naquele tempo, nós tínhamos que descobrir uma outra forma de ação pastoral que não fosse justamente o que foi no passado, porque não dava mais para voltar nos movimentos estudantis da década de 60. Não se responde mais à realidade. E aí o que ocorreu? Ocorreu que nós começamos a fazer um trabalho junto com a extensão daqui da unidade. E esse trabalho ele foi desenvolvido de modo especial, não voltado para a própria comunidade acadêmica, mas pensando a comunidade acadêmica a serviço das comunidades no entorno da unidade de São Gabriel. Por quê? Porque um bairro pobre, uma região pobre, e que tinha recebido de uma hora para outra uma universidade, um elefante branco. E que as pessoas tinham assim, sempre questões a se fazer frente à instalação da PUC Minas aqui no São Gabriel. Ora, como nós conhecemos bem a região, então nós articulamos com a extensão da gente justamente ir atrás dessas comunidades do entorno e começar a perguntar o que a PUC Minas, com todo o seu arsenal de professores, de alunos, de fonte de conhecimento e assim por diante, poderia se fazer para as comunidades do seu entorno. Então aí nasceu um projeto que chamou inicialmente de Projeto Beira-Rio, que foi um projeto voltado de modo especial para a população que vive até hoje, porque 90% do Beira-Rio ainda permanece, que era na década de 60, se tinha um ramal, estava se preparando um ramal da linha de trem de ferro, que iria passar, iniciando aqui aonde está o metrô, e que iria varando por esses bairros de fora, até aí pega São Gabriel, Vila São Gabriel, Urubinas, Belmonte, Jardim Belmonte, Paulo VI, Capitão Eduardo, chegando lá até do outro lado do anel rodoviário, indo em direção de Santa Luzia. Então eles fizeram toda a preparação para a passagem do leito do trem de ferro, mas depois verificaram que o terreno era inapropriado. Abandonaram, e evidentemente, um lugar todo preparadinho,
o que aconteceu? A população foi invadindo e se construiu casas no leito dessa via. Então, o trabalho da PUC Minas, nesse momento, era justamente atender essa população. E que, evidentemente, não se tinha luz, não se tinha esgoto, não se tinha planejamento, não se tinha transporte, e aí vai por diante. Então, tudo aquilo que não se tem, naquele momento, faltava para eles também. Então, nós começamos a articular contribuições para essas comunidades. E como fizemos? Fizemos o seguinte: entramos em contato com cada curso, e aí cada curso da Unidade São Gabriel começou a desenvolver atividades, lá, ou oficinas, ou curso de conscientização, ou de orientação, ou de regularização de terreno. Por exemplo, o curso de Direito, trabalhou durante muito tempo, junto com o professor Stanley, com a questão de regularização do terreno. Então, o SAJ trabalhou durante muito tempo, e trabalha ainda, com a questão de briga de família, de questão de filhos, de legalização de imóveis, essas coisas assim. Então, depois a psicologia também entrou, e assim nós fomos conseguindo articular todos os cursos. E que até hoje, nós trabalhamos com essas comunidades. Eu falo essas porque, apesar de ser uma via única, mas são várias comunidades. Então, isso quer dizer, é uma forma diferente de articulação em aquilo que se fazia no passado, e podia fazer mais. Então, a gente descobre uma outra forma de se fazer. E a outra forma foi pegar o instrumental da universidade e se colocar à disposição das comunidades carentes. E o que nós fazemos até hoje, estava dizendo para o professor, esse ano nós completamos 11 anos de trabalho do Projeto Beira-Linha, que na verdade não é mais projeto, é um programa. É um programa que vai ancorando vários cursos e vários projetos em benefício das comunidades. Agora, por que a Laura, ontem eu estava conversando com a Laura por telefone, por que as pessoas não têm tanto conhecimento do programa Beira-Linha? Olha, é difícil a gente ficar 24 horas por dia dentro da universidade e ficar com a preocupação o tempo todo de fazer propaganda do trabalho que já está há vários anos em andamento. Então, tem algumas atividades que são conhecidas, outras não são conhecidas, mas de modo especial, ninguém pode falar que não é totalmente desconhecido, porque, por exemplo, vocês são incomodados todo final de ano quando se tem a movimentação para o Natal das crianças, né? Por exemplo, se fala de Natal, aí vocês já começam a lembrar, porque no final do ano a gente convida alunos, professores e funcionários a se envolverem com um apadrinhamento de crianças que são crianças carentes dessa região. Então, isso quer dizer, é difícil da gente ficar volta atrás, é difícil da gente ficar fazendo propaganda o tempo todo. Na medida que os trabalhos vão sendo articulados, eles já pegam com os professores e os alunos uma dinâmica tal em que não dá para a gente falar assim, olha, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Alguns momentos nós temos de divulgação. Diário de São Gabriel, às vezes cartaz, o site do programa Beira-Linha, a própria prestação de contas da pastoral, ou então alguns momentos em que eu tenho contato com os alunos, seja no corredor, por exemplo, toda terça-feira pela manhã eu estou nos corredores. Então, essas conversas individuais, elas são importantes, porque aí a gente passa também algumas informações. Então, isso sintetizando, né?
A igreja, no passado, nós tivemos o envolvimento, de modo especial no Brasil, da comunidade eclesial de base. Nós temos ainda o movimento Sem Terra, que ficou a desejar. Nós temos, atualmente, né, a pastoral no meio universitário. Agora, não pode ser tudo a mesma coisa, com o mesmo método, com a mesma intensidade, porque nós sempre temos que fazer a articulação daquilo que se pede do Evangelho e daquilo que se necessita da realidade. Então, essa articulação, ela é fundamental. E a gente tem que considerar também o momento histórico, o momento que se desenvolveu o trabalho das comunidades eclesiais de base. Se tinha não somente toda uma igreja, uma sociedade movimentada, articulada para as questões sociais, né, e uma teologia que se pensava, e que se pensava dessa prática, né, se repetia essa prática, e hoje em dia nós não temos mais. Então isso quer dizer, no fundo, a cada período da história, nós temos que descobrir métodos, formas de envolver, e de se pensar e de se articular os movimentos, tanto os movimentos eclesiais quanto os movimentos sociais. Então, se hoje nós queremos uma igreja mais articulada, né, com as questões sociais, ela não se faz simplesmente a partir de um decreto. Há necessidade da gente descobrir um envolvimento diferente de professores, de alunos, da sociedade, né, dos funcionários, para um outro tipo de ação de igreja e de sociedade. Do contrário, nós não conseguimos fazer. E nós temos ainda um outro agravante, é que muitas vezes a tecnologia, ela nos favorece por um determinado momento, um caminho, mas por outro lado, ela vai nos tolhindo. E nós não podemos ser cegos a tal ponto da gente verificar que a tecnologia ela se desenvolveu de tal forma em que as pessoas se contentam com ela. E que aquilo que vai atrás da tecnologia é o ser humano, isso está ficando cada vez mais em segundo plano. Então, isso é uma questão muito importante para a gente discutir e para a gente pensar. Então, eu fecho dizendo a vocês, olha, há possibilidades da gente desenvolver trabalhos sociais e trabalhos que possam responder às necessidades das comunidades, de modo especial as comunidades de periferia. Há uma forma diferente de ser igreja nessas comunidades? Há uma forma do aluno PUC Minas ter uma participação nessas comunidades? Também há. Agora, a necessidade, prioritariamente, da gente sentar e da gente começar a refletir como nós devemos iniciar. Porque nós temos elementos dentro da universidade que podemos oferecer, nós temos uma realidade que nos questiona, então é a gente responder mediante a esses dois parâmetros. Muito obrigado.